Olá! Vamos iniciar mais um programa Saúde para você. Hoje eu recebo no estúdio a psicóloga Renata de Oliveira. Nós vamos conversar sobre o papel das emoções na nossa vida. É só um minutinho que já já a gente está de volta. Estamos de volta com o programa Saúde para você. Agora sim eu vou conversar com a Renata sobre o papel das emoções na nossa vida. Olá, doutora, seja bem-vinda aí ao nosso programa. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Renata, fala pra gente, explica um pouquinho sobre o que são as emoções. Então, é muito interessante pensarmos nas emoções como um impulso, né? É como uma reação que nós vamos ter diante de algum evento que a gente passa. Então, diante de algum evento, eu vou ter uma determinada emoção. E essa emoção vai gerar reações no meu corpo. Um exemplo, né? Então, eu estou pensando ou passando por um momento que eu vou fazer vestibular. E aí, então, essa situação de fazer um vestibular desencadeia em mim uma emoção, por exemplo, de medo. E essa emoção de medo vai desencadear no meu corpo reações fisiológicas. Então, eu posso ter um coração que vai ficar mais acelerado, eu posso ficar com as mãos suadas, né? Então, a emoção realmente é esse impulso, né, que nós temos que, de certa forma, nos move a uma determinada ação, né? E é interessante pensarmos nas emoções como algo que eu não controlo, né? É algo que eu sinto, simplesmente tem uma determinada situação e eu sinto aquela determinada emoção. E isso acontece em qualquer situação, né, Renata? Tristeza, alegria, a gente vai sempre ter uma emoção em relação a um sentimento, a um comportamento. Sempre. Então, é interessante pensarmos no que hoje a gente pensa numa emoção básica. Então, a gente tem emoções básicas, por exemplo, como o medo, a alegria, a raiva, o nojo, a tristeza. Então, e é interessante, Marinalva, pensarmos nas emoções da seguinte forma. A emoção como emoção agradável e emoção desagradável. Não existe emoção boa e emoção ruim. Existe emoção agradável e desagradável, porque como eu disse, a emoção vai gerar sensações, reações no nosso corpo. Uma alegria, por exemplo, eu tenho sensações muito agradáveis no meu corpo, de bem-estar. Mas a tristeza ou, por exemplo, a raiva, ela me desencadeia reações muito desagradáveis no corpo. Então é interessante pensarmos na emoção dessa forma, agradável ou desagradável, né? E entender essas emoções a partir dos eventos que nós vamos passando, né? Por isso que é interessante a gente aprender a nomear a emoção. Passar uma determinada situação, um determinado pensamento, eu parar e me perguntar o que eu sinto diante disso. Qual que é a emoção que eu tenho diante disso que eu estou vivendo? E muitas das vezes, Marinalva, é interessante porque na nossa cultura a emoção é muito negligenciada, né? A emoção é muito descartada. As pessoas não param para perceber o que sentem. Simplesmente elas entram no piloto automático ou do comportamento ou simplesmente de um pensamento já quase que uma verdade absoluta na vida e ela não percebe a emoção. E a emoção é muito importante que a gente reconheça ela, porque como eu disse, ela traz reações no nosso corpo, ela tem uma intensidade que eu sinto, né? Então é muito importante a gente aprender a reconhecer as emoções e aprender a entender as emoções como agradáveis ou desagradáveis, porque todas as emoções são muito importantes na nossa vida, né? E você acha que a partir do momento que a gente conhece, detecta esse sentimento, fica mais fácil de trabalhar com elas? Sim, porque a função, se a gente pensar assim, qual que é a função da emoção na nossa vida, está muito ligado a uma adaptação. Reconhecer a emoção nos coloca mais adaptados àquilo que a gente está vivendo. Então, se eu reconheço a emoção, entendo o que ela está causando em mim, fica muito mais fácil, por exemplo, de eu entender que ela vai passar, porque emoção é algo que eu sinto e depois ela passa. Um exemplo, pacientes que sofrem de transtornos de ansiedade, como por exemplo a síndrome do pânico, eu brinco que é um tsunami de ansiedade. Então aquele sujeito ele tem uma reação muito abrupta no corpo. E aí às vezes ele começa a pensar que ele vai morrer, e se ele consegue entender que aquilo simplesmente é uma sensação, né, que é uma emoção
que ele tem, ele começa a gerir aquela emoção de uma forma mais adaptável, passa pelo pico mais alto da ansiedade e depois aquilo branda. Então, reconhecer as emoções nos traz uma adaptação de uma vida muito mais saudável, né? Então, o outro exemplo que eu posso trazer é uma situação de uma pessoa, ela vivencia uma perda. Então, é natural que diante de uma perda a pessoa vivencie momentos muito grandes de tristeza. E aí, automaticamente, ela vai o quê? Ter reações no corpo. Então, ela vai chorar, às vezes ela vai ficar mais cabisbaixa, às vezes ela vai ficar com mais falta de ar. Então, reconhecer que diante de uma situação ela tem uma determinada emoção facilita ela adaptar por aquele evento que ela está passando. Agora, Renata, o que as emoções representam na nossa vida? Elas têm muito essa ideia de colocar a gente de uma forma mais preparatória para a vida, né? Então, quando eu reconheço, eu entendo as emoções, é como se elas me trouxessem uma melhor capacidade de adaptar a vida. Essa seria assim o principal entendimento das emoções. Por isso que negligenciar ou descartar as emoções é uma furada. Então ela traz essa ideia mesmo do quanto diante de uma determinada situação eu sou capaz de adaptar. Então eu penso que a emoção realmente ela traz esse significado, né? Por isso que você diz que uma vez reconhecida essa emoção, você é capaz de lidar com ela. Quando você não presta atenção, por isso que os acontecimentos, as coisas vêm impulsivamente, as decisões ou os próprios pensamentos, comportamentos. Sim, é interessante pensarmos que a gente é quase que um efeito dominó, né? Então eu pensaria assim, uma situação vai me desencadear um determinado pensamento, esse pensamento me desencadeia uma emoção e essa emoção me desencadeia uma ação. Quanto melhor eu percebo a minha determinada situação, quanto mais pensamentos coerentes eu tenho diante do que eu estou vivendo, a emoção eu vou senti-la de uma forma, de uma intensidade adaptável. E aí eu vou estar mais predisposto a ter um comportamento mais funcional. Posso trazer um exemplo para o nosso dia a dia, para ficar mais fácil aqui. Um sujeito, ele vai... vou trazer novamente por exemplo, a prova do Enem, né? Então ele tem uma situação que é a prova do Enem. E aí ele pensa assim, eu estudei o ano todo, eu me dediquei, eu me esforcei, mas quando ele pensa na prova do Enem, vem realmente um medo. E aí ele sente esse medo no corpo, mas como ele tem pensamentos que são muito coerentes, pensamentos realistas diante do que ele fez, esse medo ele vai ter uma intensidade que vai levar ele a ficar como se ele ficasse mais alerta, como se ele ficasse mais atento. Isso é muito funcional para uma prova. Não dá para entrar para uma prova totalmente relaxado, né? Eu preciso ter um determinado nível de atenção. E para eu ter um determinado nível de atenção, eu tenho que monitorar meu medo. Eu tenho que saber qual a intensidade desse medo diante do que eu estou vivendo, né? Então, pensar na emoção está muito ligada a isso, ao quanto ela vai me colocar adaptado para a situação que eu estou vivenciando. Ok, nós vamos para um pequeno intervalo. Programa Saúde para você, volta já. Estamos de volta com o programa Saúde para você, hoje conversando com a psicóloga, a doutora Renata, sobre o papel das emoções na nossa vida. Agora, Renata, em relação à nossa saúde mental e física, qual que é o papel, o impacto das emoções? As emoções ela têm um impacto direto, tanto na saúde mental quanto na saúde física, né? Porque, como eu disse, as emoções geram reações físicas. Então, se você vai sentindo essa determinada emoção com muita frequência ou a forma como você pensa não deixa essa emoção ir brandando, você vai sentindo muito essa determinada emoção. Por exemplo, um medo que pode desencadear um estresse, pode desencadear uma ansiedade e vão tendo reações físicas constantes, por exemplo. E aí você vai fazer alterações neuroquímicas no seu cérebro e daqui a pouquinho isso vai refletir no seu corpo, por exemplo, como uma imunidade mais baixa, questões às vezes de pele mesmo, que a gente já tem uma leitura muito
da psicossomática sobre essa conexão da emoção e do corpo. Então, as emoções têm um impacto muito grande realmente na nossa condição física e na saúde mental também, né? Porque como eu coloquei, como as emoções elas também vêm muito da forma como eu estou vivenciando a situação, dependendo da forma como eu interpreto aquela situação, ela pode fazer com que eu tenha uma distorção e ter uma determinada emoção que não vai ser agradável. Um exemplo, você está no seu ambiente de trabalho, o seu colega levanta e não te cumprimenta. E aí você acaba pensando, ele não gosta de mim. E ele não gosta de mim, me faz sentir uma tristeza. E aí faz com que eu me isole das pessoas. Então, tá vendo? Quando o sujeito faz esse tipo de interpretação diante de uma situação, ele vai ter uma determinada emoção. Mas se nessa mesma situação, o colega de trabalho levanta e essa pessoa pensa, fulano de tal deve estar com pressa, fulano de tal deve ter algum tipo de problema hoje. E aí aquela emoção simplesmente pode até ter uma tristeza, mas não com a determinada intensidade do que é o primeiro exemplo. E aí aquele sujeito então vai ao colega e pergunta, está acontecendo alguma coisa com você hoje que você não me cumprimentou? Então olha que interessante, uma mesma situação faz com que você tenha ações diferentes. Às vezes até com a mesma emoção, mas a intensidade dela vai ser diferente. Então, perceber as emoções e perceber o que desencadeia as emoções é muito importante para a gente preservar a nossa saúde mental, já que muitas das vezes a gente negligencia muito a nossa saúde mental, né? E como que isso vai ser absorvido na gente, né? Dentro da gente, essa emoção, porque são inevitáveis, né? Sentimentos, então, saber como é que isso vai ser absorvido mesmo. Sim, é interessante porque quando eu tenho uma determinada emoção, ela vai fazer reações químicas. E aí eu tenho que ter esse conhecimento para que eu seja capaz de até encontrar fórmulas, não gosto muito da palavra fórmulas, estratégias, que eu acho que é mais funcional aqui. Estratégias para a gente poder lidar com essa emoção, para eu poder vivenciá-la, passar por ela de uma forma mais adaptável. Essa é a ideia. O que a gente faz muitas das vezes, Marinalva, que é errado, é eu dizer que eu não posso sentir. É dizer que é errado eu sentir isso, né? Que eu não deveria sentir determinada emoção. E é uma coisa inata. Aquilo vem e eu, pelo contrário, eu tenho que aprender a reconhecer, do que ficar brigando comigo que eu não posso sentir medo porque eu vou passar por uma situação desconhecida. As emoções, elas têm um papel fundamental que é proteção. É como se a gente pensasse que todas as emoções elas têm o principal papel que é me proteger. Então, se eu começo a entender que a emoção ela tem a função de me proteger e não de não me prejudicar, porque muitas das vezes as pessoas pensam isso. Tem gente que chega e fala assim, Renata, eu vou passar por uma entrevista de emprego, eu queria que você me ajudasse, porque eu não quero sentir ansiedade. Eu falei, impossível. Entrevista de emprego é uma situação nova, ela pode ser determinante para algumas coisas da sua vida, então você vai sentir ansiedade. Então, quando o sujeito aprende a reconhecer que diante daquela situação ele vai sentir aquela emoção, é interessante que ele já faz o que a gente chama do princípio da aceitação, né? É como se eu dissesse, olha, me veja, né? Eu estou aqui, eu vou trazer reações ao seu corpo. Então, aprenda a me reconhecer, aprenda a aceitar, aprenda a ter estratégias no seu dia a dia para que você possa aprender a adaptar isso de uma forma mais saudável para a sua vida. Isso é muito interessante, né? Agora, Renato, como criar essas estratégias, essas habilidades para lidar com essas emoções? Então, como a gente pensa numa primeira estratégia interessante, que é o que a gente chama de gerir as emoções. Primeiro é isso que a gente está falando aqui, é o primeiro reconhecimento das emoções, entender que as emoções elas não são ruins ou boas, elas são agradáveis ou desagradáveis de sentir, mas que elas fazem parte do meu cotidiano, então eu tenho que aprender a reconhecer. Então, não só as emoções básicas, mas existem muitas outras emoções que vocês podem começar a aprender, né? Então, o primeiro processo seria esse, eu aprender a reconhecê-las. Eu reconhecer o que é que elas causam no meu corpo. Por exemplo, a ansiedade, ela traz reações muito desagradáveis no corpo. E uma das
ferramentas que a gente utiliza muito para controle de ansiedade é treinamento respiratório, né? A respiração é muito interessante. Quando eu aprendo, através da respiração, fazer um controle de habilidade em relação à ansiedade, eu passo pela sensação desagradável com mais rapidez, né? E aí automaticamente eu tenho uma melhora na experiência que eu estou vivenciando. Então é muito interessante. Raiva, por exemplo, né? A raiva também treinar a respiração é uma habilidade interessante. Eu aprender a reconhecer que a raiva ela faz um travamento da minha musculatura, então eu fico mais rígido. Então quando eu sentir a raiva, eu começar a fazer trabalhos motores mesmo, para que eu possa ir soltando a tensão que aquela emoção causa no meu corpo. Então essa é a ideia, eu reconhecer e entender o que ela causa em mim. E aí é habilidade mesmo, Arinalva, é o ter a possibilidade de treinar as emoções para que eu possa ter mais adaptação na minha vida. Como que os pais podem ajudar ou ensinar os filhos a trabalhar com as diferentes emoções do dia a dia? Então, quando a gente está trabalhando com os pequenininhos no consultório, a gente ensina os pais esse princípio básico, do quanto é importante ensinar a criança a reconhecer as emoções. Porque muitas das vezes os pais, eles fazem esse acionamento mesmo de negligenciar ou fazer com que a pessoa ela pare de sentir. Então, para de chorar, você não pode ficar com raiva. Então, por exemplo, você sai com uma criança, né? E aí a criança pede algum determinado objeto e o pai diz que não vai dar. É muito natural que essa criança ou ela sinta raiva ou ela fique extremamente frustrada. Ela quer uma coisa e ela não vai conseguir. Então ela vai ficar frustrada. E aí ela vai ter um comportamento de acordo com aquilo que ela está sentindo. O grande segredo aqui é trabalhar um comportamento que seja mais hábil, né? Que seja mais adaptado para a nossa sociedade. Mas não é negligenciar a emoção ou dizer que ela não possa sentir aquilo. Então, é como se os pais dissessem, olha, você pode ficar com raiva, porque eu até entendo que querer uma coisa e você não realizar é muito comum que você fique com raiva, mas você não pode bater, mas você não pode quebrar esse determinado objeto, mas você não pode me xingar. Então, respira, vai pro cantinho, né? Pensa um pouquinho ou deixa essa emoção brandar em você, acalmar em você. Mas, então, a ideia é entender que eu posso sentir. E diante daquele sentimento que eu tenho que encontrar recursos que sejam mais adaptáveis para a nossa sociedade. Saber lidar com essas emoções mesmo. Né? Saber lidar, que eu gerir a emoção, né? Fazer com que aquela determinada emoção possa ser usada de uma forma mais inteligente, né? Que a gente fala muito da inteligência emocional, que ela seja mais inteligente. Inteligente em que sentido? Que ela seja mais adequada para a nossa sociedade. Não necessariamente do que é um padrão, certo ou errado, mas que seja mais adequado para o sujeito, para aquela situação, para as pessoas, né? É isso aí. Aí, mais uma dica do programa Saúde para você. Agradeço a participação, Renata, no nosso programa hoje. Obrigada pelo convite. Até o próximo programa Saúde para você.